Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, capítulos 18 e 19. 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras. Continua vindo meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça. E disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele: Dessa vez quero que tu mesmo a crave. Quero ver o que sabes fazer. E como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem. Muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando, me disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e ver. Depois disto, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas, e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente. O amargam, o abatem tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes 3 inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los, também ele, e restituí-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça minha graça e ama raivosamente estes inimigos, e coloca o coração humano em uma tortura contínua. Dito isto, desapareceu, e eu compreendia com tal clareza a verdade destas palavras, que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Seja sempre bendito o Senhor, e tudo seja para a sua glória. Então, aqui Jesus falando de 3 inimigos poderosos do homem: o amor aos prazeres, o amor às riquezas e o amor às honras. Tudo aquilo que está fora de Deus, os prazeres, porque tudo isso está dentro do plano sensível, do plano das paixões, amor aos prazeres, seja ele qual for. E não, os prazeres não estão relacionados apenas à sexualidade, mas também a, a pessoa pode ter prazer no olhar, ela pode ter prazer no comer, prazer no tocar. Então, tudo aquilo que traz prazer para o homem, de forma material, de forma terrena, isso é inimigo dele, se torna um inimigo para a alma. O amor às riquezas, querer ter mais do que precisa. Amar ter mais do que precisa. Isso também é um inimigo fortíssimo. Tanto é que o Senhor diz que é mais fácil um camelo atravessar um buraco de uma agulha, no fundo da agulha, do que o rico ir para o céu, por causa dessa realidade do apego, do como a riqueza vai consumir da pessoa, da alma. E a pessoa, quando ama isso, porque ser rico não é o problema, ter bens, ter posses, isso não é a questão. Claro que, como ele diz, é difícil, dificulta mais a vida da pessoa, dificulta mais o caminho de santidade. Uma pessoa que tem muitas posses é mais difícil do que aqueles que já têm pouco. Mas tem pessoas que essas coisas, têm as coisas, mas as coisas não têm elas. Elas usufruem porque têm, mas não são apegadas de tal forma a chegar a amar essas coisas, até mesmo mais do que Deus. E também o amor às honras, ao ser considerado, elogiado, bem visto. Então, essa é uma coisa bastante triste e ela pega muito. A natureza humana ela é muito apegada a essas 3 realidades, por isso que são inimigas da alma. Porque o amor é a satisfação, a riqueza é o ter, e as honras é a consideração.
é ser conhecido, considerado, honrado, amado, querido e tudo mais nessa parte. Amar ser assim, amar estar no centro das atenções, amar. Então, Senhor, qualquer uma dessas, ou até mesmo as três dessas paixões, desses inimigos que ainda estiver dentro da minha alma, Senhor, o Senhor pode liquidar com eles, pode eliminar, pode liquidar com esses três inimigos. Eu não quero ficar pelejando com eles. Eu quero que eles não façam parte da minha vida. Porque o Senhor vai dizer aqui que isso faz o homem infeliz. Porque esses inimigos, eles vão se introduzindo e vão roendo o coração do ser humano. Continuamente, vai o abatendo, vai amargando e vai fazendo com que o homem perca a felicidade. E é verdade, Senhor. É como se fosse uma traça que corrói, que vai corroendo, vai tornando infeliz, vai se introduzindo, vai se infiltrando, vai se adentrando ali, vai, é uma infiltração, é uma contaminação mesmo que vai ali tomando conta do coração do ser humano e vai trazendo a infelicidade. Aquilo que para ele parece que ele é feliz porque quando ele tem as riquezas, quando ele tem a satisfação dos prazeres, quando ele tem ali as honras, parece que ele é feliz, mas é tudo mentira, é tudo uma ilusão. O coração dele está vazio, o coração dele está se desfazendo, está se amargando, está sendo abatido e está perdendo a felicidade. Mas ele diz aqui que ele derrotou no Calvário esses três inimigos e obteve no Calvário também a graça para que o ser humano também pudesse lutar, também pudesse vencer. Mas muitas vezes a ingratidão do ser humano é tanto que rechaça a graça de Deus. Rechaça essa graça e vai amando de forma voraz, essa raivosidade, essa forma voraz, vai amando de forma voraz esses inimigos e vai colocando o coração numa tortura contínua. Nossa, meu Deus, ah, Jesus, livra-nos dessa tortura contínua do coração de estar apegado a essas realidades desses inimigos, amar raivosamente, amar esses inimigos de forma voraz. O Senhor deu-nos, conquistou-nos essa força, essa graça para que pudéssemos vencer. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a enxergar essas realidades que ainda existem na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Ajuda-nos a vencer esses inimigos, a batê-los, assim como o Senhor abateu, venceu eles na cruz, que nós também possamos, nas lutas diárias, e vencendo a cada dia, a cada momento, esses inimigos, Senhor. No outro capítulo, 14 de outubro de 1900, o perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia, nem podia ir como o habitual, em busca do meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, e me abraçando toda e compadecendo, dizia: Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem teu amado? E eu, perturbada com suas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida por os intervalos, a vida em intervalos, em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo dizes que tenho razão nisto, e logo me deixas? E ele se escondeu como se não quisesse que ouvisse o que me dizia, não quisesse ouvir o que dizia, e fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada. E vendo-me de novo, turbada, disse: Tu és toda o meu contentamento. No teu coração encontro o verdadeiro repouso, e repousando, sinto nele as mais queridas delícias. E eu, sacudindo-me de novo, disse: Também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes. E assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disto, me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas, vestidas de burgueses. E as pessoas, ao vê-las todas, se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: Se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentavam: Esconda os jovens, pobre juventude, se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: Piedade e misericórdia, afasta este flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão as lágrimas da inocência.
E ele: "Ah, minha filha, só pela inocência tenho consideração, pelos outros, só se ela me arranca a misericórdia e mitiga minha ira justa". Interessante aqui. Ela fala de burgueses, mas muitas vezes a tradução pode estar meio defeituosa aqui. Então, mas vamos considerar aqui que esses burgueses de que ela fala aqui seriam as pessoas poderosas, porque na verdade a burguesia em si ela não é tão poderosa. Hoje em dia a burguesia seria a classe média, mas também é considerada a burguesia aquelas pessoas que têm mais posses. E é como se essas pessoas com mais poder aqui, elas estivessem ameaçando a juventude, as crianças, em alguma situação que ela estava vendo. Mas como ela não esclarece muito bem aqui, não dá muito para entender um pouco mais, mas só ficar aqui com o que diz, com o que Jesus diz, que ele só tem consideração pela inocência. Os outros precisam arrancar a misericórdia dele, porque senão a justa ira vai cair. Então, quanto é importante a inocência, quanto é importante ter o coração, como diz nas bem-aventuranças, coração de pobre. Coração de pobre é o quê? É um coração desapegado, é um coração que sabe que não é nada, é um coração despojado, é um coração nu diante de Deus. O inocente é quem? É aquele que realmente não tem condições, não tem defesa própria. O inocente é aquele que não pode se defender por conta própria. Então, toda vez que a nossa defesa está na mão de Deus, toda vez que nós confiamos a nossa vida nas mãos dele, nós nos tornamos como os inocentes, porque mesmo que a gente considere que a gente tenha força para fazer algum tipo de luta, mas a gente não confia em nós mesmos, nós nos confiamos totalmente, plenamente em Deus, Ele toma o nosso partido, Ele vai ter consideração pela nossa causa, pela nossa luta, porque a gente se confia a Ele, porque um inocente se confia àquele ao qual está subjugado. Agora, quem não é inocente, ele age por conta própria. E ele está dizendo, aqueles outros, né, ou seja, aqueles que têm ali que não são inocentes, ou seja, que estão lutando com as suas próprias forças, para mitigar a justiça dele, vai ter que arrancar a misericórdia dele. E como que arranca a misericórdia? Vai ter que se rebaixar, vai ter que se humilhar, vai ter que suplicar o auxílio de Deus, vai ter que ou pedir a ajuda da graça de Deus. Pedir mesmo, reconhecer, se tornar um pequeno, se tornar ali um inocente, se tornar ali um humilde, se tornar ali um nada, que é essa realidade do nada mesmo. Um nada, saber-se que não pode nada por si só, que tudo, 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 absolutamente tudo nos vem da mão de Deus, e confiar que o melhor Ele vai fazer por nós, pela nossa causa. Eis-nos aqui, Senhor, diante de vós, entregando toda a nossa vida. Ainda há muita resistência, Senhor, dentro de nós. Ainda há muita resistência, ainda há muita luta, ainda tem muita paixão gritando ainda, esperneando, querendo sobrevida, mas são os nossos inimigos. Então, Senhor, nos ajude a batê-los, nos ajude a tornar-nos inocentes, a tornar-nos puros de coração, porque só os puros verão a Ti, a tornar-nos como crianças, dependentes, totalmente dependentes e inocentes, e que tenha total confiança, abandono completo nos Teus braços e no Teu agir na nossa vida. Amém, Fiat.